uma verdadeira tropa de elite. Olá, bem-vindo ao Fantasma Brasil. A Patrulha da Selva é uma força paramilitar que atua na fronteira entre as cidades e a selva, como o nome dela diz. Não está subordinada a nenhum governo de nenhum país, embora sua sede principal fique em Bengala. Todos os anos, mais de 1000 pessoas de várias partes do mundo tentam ingressar nos quadros da Patrulha da Selva. O processo seletivo é tão intenso que a cada ano apenas 10 homens conseguem entrar para os quadros da patrulha. A primeira aparição da Patrulha da Selva foi numa tira diária de 1952, intitulada The Jungle Patrol, que aqui no Brasil foi publicada algumas vezes com o título de O Recruta Medroso. E não fica muito bem explicado qual vai ser a função dela ao longo das histórias. E aí a gente tem uma informação interessante, que é de que a Patrulha da Selva está subordinada a um comandante que ninguém conhece, nem mesmo os oficiais. Esse comandante, que é conhecido como o Comandante Secreto, sempre faz contato com a patrulha. E nós, leitores, sabemos quem é esse comandante. Exatamente, o Fantasma. E ao longo dos anos foi muito interessante as maneiras como ele se comunica com a Patrulha da Selva para passar as suas ordens ou pegar relatórios. Tem um poço perto do quartel-general da Patrulha da Selva, que o Fantasma passa por baixo. O poço é um poço condenado, é dito que a água é envenenada, e ele desce ali e passa por um túnel secreto que vai dar numa sala que só o coronel da patrulha tem a chave. Aí ele coloca, né, as ordens dele, ou pega as informações, abrindo uma porta secreta que dá num cofre. É interessante que tem uma história em que um dos comandantes, eu não me lembro agora qual deles, diz que se eles quisessem, eles descobririam como as ordens vão parar no cofre. Mas eles preferem manter a coisa do jeito que está, porque isso tem funcionado muito bem. Com o passar dos anos, a Patrulha da Selva foi tendo cada vez mais importância nas histórias do Fantasma. E quando foi em 1964, na tira dominical The Founding of the Jungle Patrol, Lee Falk contou a origem da Patrulha da Selva. Essa história foi publicada aqui no Brasil algumas vezes, uma das edições que eu tenho é essa daqui. E a história é maravilhosa. A gente vê como é que Falk era um cara realmente muito inteligente, muito criativo. O ano é 1664. O Sexto Fantasma ouve falar que os piratas dominavam a região de Sanloi. Então ele resolve ir lá para dar um basta nisso. Lá chegando, ele vê que realmente a cidade inteira é dominada por centenas de piratas. E ele desafia o líder dos piratas, o temível Barba Ruiva, para um duelo. Antes de enfrentar Barba Ruiva, o Fantasma ainda se vê tendo de enfrentar outros piratas que queriam o direito de matar aquele sujeito vestido com aquela roupa estranha. O primeiro deles é Bart, um cara gigantesco, um cara alto mesmo, que era exímio no machado. Depois vem Sala, um grande espadachim, e finalmente o Demolidor, um sujeito atarracado, gorducho, forte, e que se gabava de quebrar a cabeça de homens como se fossem ovos. E aí tem uma cena ótima, porque o Sexto Fantasma pega, fazer isso com ovos é fácil, quero ver fazer com coco, e quebra um coco com as mãos. É muito legal a história. Depois de enfrentar esses três e vencer, ele vai finalmente enfrentar o Barba Ruiva. E a luta dos dois é um espetáculo, é bacana, porque o Barba Ruiva era um grande lutador também. Eles vão lutando pela cidade. No meio da luta, o Sexto Fantasma vê uma mulher muito bonita aprisionada. Ele quase perde a luta nesse momento, porque ele se distraiu para olhar para a mulher. Vencido o Barba Ruiva, o Sexto Fantasma é agora o líder dos piratas de Sanloi. Primeiro, ele dá uma ordem para que todos os piratas coloquem as suas armas num monte. Isso é feito. Na sequência, ele pede que Barba Ruiva, Sala, Bart e o Demolidor escolham 100 homens de confiança. E então ele diz para que esses 100 homens prendam os outros piratas. E eles obedecem. É assim que é fundada a Patrulha da Selva. E os 4 primeiros oficiais da Patrulha da Selva são justamente os 4 piratas que eles enfrentaram.
Barba Ruiva, Demolidor, Bart e Sala. E a Mulher Bonita, o fantasma descobre que era a rainha Natália de Navarra, que havia sido feita prisioneira e que acabará se tornando a mãe do sétimo fantasma, porque ela se apaixona pelo sexto fantasma e os dois casam e vivem felizes. O que é interessante nessa história é mostrar que o sexto fantasma acreditou na recuperação daqueles homens considerados irrecuperáveis, o que é uma mensagem muito bacana sobre segundas chances, sobre a possibilidade que as pessoas têm de mudar. O fantasma continua como o comandante supremo da Patrulha da Selva. Entretanto, nas histórias do 21º fantasma é dito que ele é um comandante secreto, que nem mesmo os oficiais da patrulha sabem quem é ele. E aí surgiu a dúvida, em que momento, o que aconteceu para que o fantasma virasse esse comandante secreto que se comunica por aqueles meios tão diferentes que a gente já citou aqui? Aí é bacana porque o Team Phantomen, que é a equipe que faz as histórias do fantasma para Egmont, criou uma explicação para preencher essa lacuna deixada por Liefeld. Segundo a história The Unknown Commander, o comandante desconhecido, escrito por Norman J. Walker para o Team Phantomen, durante o período do 14º fantasma, Chandra Sarkhan era o comandante da Patrulha da Selva. Só que Chandra Sarkhan era um espião que foi infiltrado na Patrulha da Selva pelos Singh. E ele é responsável direto pela morte do 14º fantasma. É ele quem mata o 14º fantasma. A partir daí, os fantasmas posteriores resolveram manter a identidade do comandante supremo em sigilo. E é onde você começa a ter esses contatos tão diferentes, esses métodos tão diferentes do comandante entrar em contato com a patrulha, a tal ponto que se esqueceu completamente as origens da Patrulha da Selva. É muito interessante que ao longo dos anos as histórias envolvendo a Patrulha da Selva tiveram momentos muito legais, né? Eu vou destacar aqui a história The Trial of Patrolman Zoko, que aqui no Brasil foi publicada como um suspeito na Patrulha da Selva. É uma história que mostra um recruta, Zoko, cujo sobrenome é o de um bandido que já havia sido preso pelo fantasma anos antes, e ele acaba tentando regenerar, limpar o nome da família, entrando para a Patrulha da Selva, sofre com desconfiança, mas no final das contas a gente vê que ele realmente é um sujeito do lado do bem. Uma outra história bacana, uma história de 91, também de Falk e Berry, chamada A Patrulha da Selva versus o Cartel das Drogas, uma aventura inédita em português. É uma história de um cartel de drogas que tenta instalar um laboratório em Bengala, porque ali eles acreditavam que estariam a salvo das ações policiais. Só que eles se deparam com a Patrulha da Selva. E nós temos uma cena ótima, porque 2 soldados da Patrulha da Selva dão cabo de uma quadrilha quase inteira, só os chefões que conseguem fugir. O que mostra que o treinamento a que são submetidos os patrulheiros é tão intenso que faz com que um único patrulheiro seja páreo para até 5 homens. E essa história é importante por quê? Porque esse cartel de drogas encontra uma maneira de incriminar os principais oficiais da Patrulha da Selva. Eles são presos. E nesse momento, nessa história, o comandante da Patrulha da Selva já é o Orobo. E o Orobo é visitado na cadeia pelo comandante secreto. É a única vez em que ele vê o comandante secreto, e ele não consegue ver direito, porque afinal de contas está lá, né? Casaco, óculos escuros, chapéu, ele não vê muito bem o rosto do comandante. É muito legal essa história, uma história bacana que mostra como o fantasma meio que se coloca como esse líder que se preocupa com os seus comandados. Outra história interessante, já escrita por Tony DePaul, é The Patrolwoman. É uma história de 2008 que mostra as 2 primeiras mulheres a fazer parte dos quadros da Patrulha da Selva. Muito legal mesmo, gente. Uma história realmente muito bacana que mostra como é que o fantasma, como é que as histórias do fantasma vêm se reinventando.
Durante anos, nas histórias da Patrulha da Selva, o seu comandante, abaixo diretamente do comandante secreto, era o Coronel X, que se caracterizava por estar constantemente com um cachimbo. Quando foi ali, mais ou menos por volta dos anos 70, nós fomos apresentados a um novo comandante, que é o Coronel Uorobu, o primeiro comandante negro da Patrulha da Selva. Isso de acordo com as histórias do Lee Falk. O que é interessante, aí a gente tem uma noção de continuidade, né? É que atualmente tem um neto do Coronel X que faz parte também da Patrulha da Selva, um dos oficiais. É muito bacana. Ao longo das histórias do Fantasma, fomos apresentados a muitas aventuras interessantes envolvendo a Patrulha da Selva, que eu pretendo fazer alguns reviews aqui. Só para vocês terem uma ideia, algumas figuras que já fizeram parte dos quadros da Patrulha da Selva. Diana chegou a ser patrulheira. A gente sabe que Edgar Rice Burroughs, que viria a ser o criador do Tarzan, foi membro da Patrulha da Selva e que inclusive teria tido um encontro com um dos fantasmas, um dos antepassados do 21º Fantasma, que inspirou ele na criação do seu personagem. E pasmem, em uma das histórias, o próprio 21º Fantasma chegou a ser patrulheiro, no momento em que ele perdeu a memória. Mas isso é uma outra história. É isso, meus amigos. Se você gostou desse nosso vídeo, não deixa de curti-lo, compartilhá-lo nas redes sociais. Se você está chegando aqui pela primeira vez e gostou do nosso trabalho, quer conhecer um pouco mais sobre o Fantasma, se inscreve no canal e ativa o sininho, que aí você fica por dentro de tudo que a gente faz aqui. Ok? Vejo você por aí, hein?